Obrigado. Boa tarde a todos. É bom voltar a Londrina. Minha mãe era paranaense, tenho laços consanguíneos com essa terra. E o tema que eu vou tratar aqui hoje, eu não queria monopolizar a palavra. Eu acho que o debate fica mais rico quando a gente interage. Então, por favor, fiquem à vontade para encaminhar perguntas. Elas serão feitas por escrito e a gente, com o maior prazer, aquelas que a gente se sentir naturalmente confortável para responder, o farei com prazer. Mídia da paz. São várias as questões alusivas a esse tema. Eu vou procurar tratar da forma mais direta e objetiva possível. Eu sou professor há 11 anos na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde leciono a disciplina Jornalismo Ambiental. Essa disciplina não existiria como direito ambiental, como engenharia ambiental e como outras disciplinas oferecidas nas universidades e às vezes dentro das escolas sobre meio ambiente, se não experimentássemos uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Portanto, é preciso reportar o tamanho da crise, as causas da crise, as consequências da crise e o que precisamos fazer para enfrentá-la. Minha preocupação nos últimos 11 anos tem sido: eu não tenho direito, enquanto professor, de apresentar um mundo onde o aquecimento global, a escassez de recursos hídricos, a produção monumental de lixo, a destruição da biodiversidade, o crescimento desordenado das cidades, etc, 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 esvaziem a esperança. Eu não tenho direito, em sala de aula, de derramar, despejar, oprimir de informações pertinentes, informações apuradas, com credibilidade, de fontes fidedignas, sem calibrar o conteúdo de maneira a deixar uma fresta da porta aberta para o ar entrar. E as pessoas terem o direito de acreditar que é possível virar o jogo. Sem esperança, vocês não levantam da cama, nem eu. Sem esperança, a razão de existir ou de viver fica diluída, ameaçada. A gente precisa acreditar, e de preferência com fatos demonstráveis, que nós temos sim motivos para seguir em frente. Toda profissão tem uma função social. Qual é a função social do jornalismo? Denunciar o que está errado. O jornalista jamais deixará de mostrar, por ossos do ofício, por vício de origem, o que não vai bem, o que está errado. Corrupção, malversação dos recursos públicos, irregularidades, infrações. Jamais deixaremos de mostrar isso. Faz parte da profissão de jornalista denunciar o que não vai bem, o que está errado. Agora, se nós nos esmeramos apenas e tão somente em sermos vitrines dos impasses, dos obstáculos, das dificuldades, nós não estaremos cumprindo de forma ética essa função. Portanto, sim, denunciar o que está errado é uma asa. E a outra asa, para a gente poder alçar voos bonitos na direção do objetivo ético dessa profissão, é sinalizar rumo e perspectiva, é mostrar o que dá certo, o que funciona, quais são as soluções, sermos exemplos de boas pessoas, de boas empresas, de boas políticas públicas, inspirando as pessoas a acreditarem que um novo mundo, sim, é possível, depende de nós. Em linhas gerais, é o que se espera da imprensa. Problema da modernidade. A expansão da TV por assinatura no mundo, da TV paga,
determinou uma mudança nos conteúdos disseminados pela TV aberta. Em bom português, a TV aberta passou a ser mais acessível, ou a única opção de televisão, para o segmento CDE. A TV a cabo ou TV por assinatura passou a ser mais disponível ou acessível para o segmento AB. Significa que a presunção em boa parte das empresas de comunicação é que o que vai agradar o segmento CDE é programa de auditório e uma série de programas de humor ou jornalísticos com alto coeficiente apelativo ou alarmista. É a maneira que alguns entendem que seja a forma mais comercialmente inteligente ou interessante de se tornar atraente para esse extrato da população. Eu não concordo com essa tese. Há uma outra falsa premissa que diz: quanto mais sangue, melhor. Quanto mais conteúdos violentos, maior a audiência. Quanto mais eu mostrar a barbárie, os episódios de violência que aludem a períodos da história onde não se pronunciava a palavra civilização, quanto mais eu me esmerar na capacidade de contar em detalhes um determinado crime, ilustrar com grafismo o modus operandi do crime e ainda chamar um comentarista especializado em violência para entrar nos pormenores da atividade criminosa, mais audiência eu vou ter. Eu quero dizer que eu discordo dessa visão, dessa premissa, e eu acho que ela retroalimenta um debate que já tem lugar no jornalismo há muito tempo. Nós, profissionais de comunicação, infelizmente, ainda hoje, não aprendemos na universidade ou na faculdade a ter a exata noção do impacto causado pelo texto e pela imagem que nós veiculamos. Você pode fazer uma reportagem correta, mas você pode contar essa história de uma forma que gere mais abalos psicológicos, trauma, impressões negativas, indesejáveis na pessoa do que poderia. Eu vou dar um exemplo. Eu dava plantão numa certa televisão num fim de semana, por sinal era um sábado como hoje, e a notícia do dia na área internacional era que o líder guerrilheiro de Angola, que graças a Deus vive um período de paz, não há mais guerra civil na Angola, mas no período em que havia guerra civil, Jonas Savimbi, líder guerrilheiro, foi assassinado com uma saraivada de tiros. O que fez a Agência Internacional de Notícia, que registrou o lugar onde Savimbi ainda jazia, seu cadáver. 3 imagens do corpo crivado de balas. À distância, você não reconhecia quem era, mas você vê que tinha alguém deitado e tinha algo parecido com uma mancha de sangue. Um plano médio, onde você já conseguia reconhecer o corpo com maior nitidez, o sangue escorrendo, e você percebia que era uma morte violenta. E o close, você percebia o tamanho do orifício de cada projétil disparado contra o corpo de Jonas Savimbi. Por que uma agência de notícias internacional que vende para o mundo, agência Reuters, AP, Associated Press, etc., por que faz em planos diferentes? Porque cada cliente se interessa por um determinado gênero de imagem. As mídias éticas, aquelas que entendem que não é preciso mostrar um corpo crivado de bala em detalhe para dizer que um líder guerrilheiro morreu assassinado, usam o plano de longe. E os veículos de comunicação que não têm critérios éticos
que recorre com muita facilidade a expedientes apelativos e alarmistas, não tem nenhum escrúpulo ou freio moral para contar essa mesma história usando imagens de perto, closes, que chocam. Em bom português eu vou repetir: não é preciso mostrar sangue, cadáver e buraco de bala para dizer que uma guerra é violenta ou fratricida. Quem recorre a esses expedientes não está cumprindo com a devida ética, a função social que é a comunicação. E a gente precisa estar atento a isso porque, como eu dizia, na faculdade não temos o aprendizado do alcance, do texto e da imagem, que repercussão isso tem nas pessoas. E nós perdemos a noção de como a recorrência dos conteúdos violentos gera intranquilidade social, ansiedade, angústia e desesperança. Eu vou contar um episódio ocorrido há exatos 15 anos atrás, quando dos atentados terroristas do World Trade Center em Nova York. O primeiro avião se chocou com a Torre 1, pegou fogo. O segundo avião se chocou com a Torre 2, pegou fogo. Torre 1 cai, Torre 2 cai. No momento em que o primeiro avião atingiu a torre, você tinha a imprensa mundial inteira filmando e transmitindo ao vivo tudo o que estava acontecendo ali. Portanto, não tinha edição nenhuma. Está acontecendo agora, estamos mostrando. Não sei se alguém estava ligado, porque quem não viu ao vivo não viu mais. Nos primeiros minutos de transmissão, os telespectadores viram as pessoas que estavam refugiadas nos andares mais altos e não conseguiam descer, se atirando dos pontos mais altos da torre, da primeira torre. Os cinegrafistas, nossos colegas repórteres cinematográficos, estavam ali inadvertidamente mostrando tudo o que estava acontecendo, e se aquilo estava acontecendo numa fração de segundo, eles não tiveram outra reação senão registrar o mergulho na direção da morte. Desnecessário dizer o quanto essa imagem é chocante. Agora, por que eu estou recorrendo à memória disso? Sem nenhuma orientação dos editores-chefes, sem nenhuma articulação entre todos os veículos ali presentes e que estavam registrando ao vivo o que acontecia, em poucos minutos essa imagem não era mais vista. E não era mais vista por quê? Autorregulação. Os profissionais perceberam a gravidade da imagem, o que estava embutido como conteúdo psicológico na imagem de uma pessoa que não estava se suicidando, ela estava se atirando na direção do abismo, porque não havia outra opção senão inalar fumaça ou morrer queimada. É uma situação por si muito dramática e que você não precisava mostrar da forma como num primeiro momento se registrou. Esse episódio foi tão marcante do ponto de vista positivo de uma ética que nossos colegas tiveram ao acompanharem e serem testemunhas da história desse incidente, que surge nesse momento nos Estados Unidos um movimento chamado Imagens e Vozes da Esperança, que eu recomendo a quem não conhece que faça essa pesquisa na internet. Images and Voices of Hope. Tem aqui no Brasil a versão brasileira do Imagens e Vozes da Esperança. E o que fazem os companheiros jornalistas, comunicadores, radialistas, publicitários do Imagens e Vozes da Esperança? Todas as pessoas que trabalham com comunicação, e hoje está difícil descobrir quem não trabalha, porque todos, na era das redes sociais, somos provedores de conteúdo. Todos nós participando de alguma vivência ou de alguma dinâmica promovida pelo Imagens e Vozes da Esperança, somos instigados a perceber exatamente a responsabilidade que é escrever um texto jornalístico, publicar uma foto ou compartilhar imagens em qualquer mídia, em qualquer resolução.
nós estamos influenciando as mentes e os corações das pessoas. Há responsabilidade nossa, enquanto provedores de conteúdo que aludem à esperança ou à desesperança, à violência ou à paz. Nós somos responsáveis pelo alcance das palavras proferidas, das palavras escritas e das imagens. Na era das redes sociais, meus amigos, permitam-me convidá-los a compartilhar essa responsabilidade. A internet é o território do raso e do rasteiro, do grosseiro. A internet é o território da intolerância absoluta. A internet e as redes sociais não permitem o acolhimento do diferente. Se você não é do meu partido político, se você não torce pelo meu time de futebol, se você não é hétero ou homossexual ou transexual como eu, você é meu inimigo. Quem está no Twitter, no Facebook, no Instagram ou em qualquer outra rede social sabe o que eu estou dizendo. Nós somos propagadores da violência e não nos damos conta disso. É uma sociedade violenta quando você vê briga entre torcedores de futebol, bullying nas escolas, trote violento, bullying virtual, homossexuais que são linchados ou estigmatizados apenas por terem uma orientação sexual diferente da sua, os apelidos inocentes que se dá ao outro desde pequenininho, porque é dentuço, porque é baixinho, porque é alto, porque é orelhudo, porque é narigudo, porque tem a perna torta, porque é pobre, porque é rico. Nós vivemos numa cultura que estigmatiza o diferente, e eu preciso assinalar a diferença como mecanismo falso de autopreservação, posto que não nos sentimos seguros no ambiente onde há diversidade. Eu vou procurar me posicionar do lado dos meus. Essa é uma dentre muitas explicações para o mundo violento em que estamos vivendo, em que qualquer fagulha, em que qualquer faísca determina um homicídio no trânsito, uma fechada, um incidente na principal avenida de Londrina, numa segunda-feira de manhã, e de repente tem alguém morto. E morreu por quê? De onde vem tanto ódio? De onde vem tanta dificuldade de lidar com o outro? Essa é uma explicação que vai alcançar diferentes áreas do saber e do conhecimento, sociologia, antropologia, e alcança a área da comunicação. Numa cultura de paz, todos nós somos semeadores de boas ou más ideias, da predisposição para convergência ou para divergência, todos nós sem exceção. No que diz respeito às mídias, se o que vocês estão vendo na televisão, seja no noticiário, seja no programa de humor, seja no filme violento, numa hora em que você não imaginava ver uma cena com tamanha atrocidade, seja no noticiário, onde for, na novela, se algo lhe desagradou, me permita dizer, você está sendo convidado a agir, a ser ativo e não passivo. A emissora onde eu trabalho no Rio de Janeiro criou um serviço de atendimento chamado CAT, Central de Atendimento ao Telespectador. Qualquer pessoa que ligue para lá, elogiando ou criticando qualquer programa que esteja na grade da televisão, isso engrossa uma estatística que é encaminhada diretamente para a pessoa ou para o produto que foi objeto daquela análise. Há mais ou menos 15 anos atrás, a emissora onde eu trabalho, sem nenhum problema, dava o nome de todas as facções criminosas do Rio de Janeiro, todas.
fulano de tal pertencente à organização tal, a organização tal assumiu a autoria do atentado, a organização tal, papapá. Num dado momento, chegou à redação do principal telejornal da casa uma carta encaminhada por um professor de Goiás, e ele denunciava o que lhe parecia ser um erro de grandes proporções, quando a televisão dava prestígio a essas organizações toda vez que as dominava. E ele dizia: aqui em Goiás está todo mundo apavorado, porque vocês ficam falando organização criminosa tal, organização criminosa tal. A gente se sente acuado, parece que eles são mais competentes do que nós, parece que é questão de tempo eles dominarem o mundo, o governo, a sociedade, só dá eles. Essa carta foi lida, foi discutida e determinou uma nova resolução: não daremos mais os nomes de nenhuma organização criminosa, nenhuma. Os crimes continuam acontecendo e eventualmente patrocinados por essas organizações. Entretanto, fez sentido a queixa de um professor que nem do Rio de Janeiro era, mas as reportagens que iam ao ar em jornais de rede e nominavam as organizações incomodavam com justiça esse camarada. Vocês não devem calar, vocês não devem se omitir. Dia desses eu dando plantão, eu sou um cara chato, porque a gente vai ficando velho, vai ficando chato mesmo. Vou fazer 50 anos ano que vem, quase 30 anos de profissão, 30 anos de profissão. Eu já não consigo ler um texto, se eu estou apresentando um telejornal local, e foi o que aconteceu, que traga uma informação de uma forma que me parece, eu vou dizer, um tanto preguiçosa de escrever o texto. Era um sábado e de manhã reportávamos um incidente envolvendo um atropelamento, um outro incidente envolvendo manifestação contra uma onda de assaltos, e o terceiro incidente começava a frase falando assim: mais violência no recreio. Eu achei essa frase imprópria. Eu achei que ela tem um ritmo e ela expressa uma ideia que gera inquietação. Parece que a gente está fazendo apologia da violência. Eu decidi mudar a frase. No calor dos acontecimentos, o editor-chefe, que é quem manda no jornal, não deixou de considerar. Em vez de colocar mais violência no recreio, eu coloquei: e a situação é tensa no Recreio, que é um bairro do Rio de Janeiro. Para todos os efeitos é uma notícia que gera um desconforto, mas temos uma atenuante na maneira como eu estou construindo o texto. Mais violência no Recreio. A situação continua tensa no Recreio. É diferente. Uma palavra, uma expressão, uma construção frasal determina um outro acolhimento, uma forma dessa notícia reverberar nas mentes e nos corações das pessoas. Eu não estou defendendo aqui uma mídia poliana. Esse evento é aberto ao público em geral, mas quem está me trazendo para o Paraná de novo é uma organização espírita. Então eu vou devolver a gentileza para os espíritas. Os espíritas chamam a doutrina de doutrina consoladora, mas quando você abre as obras básicas da doutrina espírita, ela fala de violência, fala de suicídio, fala de homicídio, fala de aborto, ela fala de vários problemas dentro de uma perspectiva consoladora. É o papel das religiões. Qual é o papel da mídia? A gente vai abordar os problemas, mas a gente não deve e não pode deixar de abrir espaço no jornal para falar das soluções. Quem vos fala é o editor-chefe de um programa que traz soluções no nome, e que a audiência vai muito bem, obrigado. Eu não preciso de violência para ter audiência. Eu tenho 2 patrocinadores. Eu não, o produto que eu estou envolvido tem 2 patrocinadores fortes e está na grade há 10 anos, desde que surgiu, premiado. É o único programa da TV veiculado em outra emissora, que é o Canal Futura,
E eu não preciso recorrer à violência para ter audiência. Outro dia lá no Rio de Janeiro, conversando com os colegas da TV Globo, eu soube que no sábado, quando a gente traz alguma atração musical ao vivo no jornal, invariavelmente a audiência sobe. E aí qual é a dedução que eu estou tendo? Como é bom, nem que seja no sábado, que é o dia que você permite ter musiquinha ao vivo no jornal, eu respirar durante o telejornal, na hora do almoço ainda por cima, sem ter que me sentir contrito, agoniado. Nossa, mas o mundo está desse jeito, é assim que é. Não tem solução para o trânsito, não tem solução para a economia, não tem solução para a política, não tem solução para nada. E tem. O Ricardo Boechat, do Grupo Bandeirantes, gosta de dizer de uma forma um tanto irônica o seguinte: é meu amigo, meu chato, o que é notícia? Aí ele diz: se você está na Central do Brasil, olha para cima, o relógio da Central está lá, não temos notícia. Se o relógio da Central cai, é notícia. Eu respeito, mas eu divido do meu amigo Boechat no seguinte sentido: se a gente entender que só há espaço para notícia diante de um cenário de tragédia, catástrofe, acidente ou violência, não há futuro para o jornalismo. Eu perdi a conta de quantos amigos, alguns deles inclusive jornalistas, que não têm mais estômago para ler jornal todo dia ou para assistir telejornal toda hora. Por quê? Por autopreservação, instinto de sobrevivência. Você percebe quando algo te traz agonia, quando algo te gera intranquilidade. O papel do jornalismo não é esse. Se eu tiver que falar que um determinado bairro de Londrina é muito violento e abro o telejornal da noite dizendo que mais um homicídio houve naquele bairro, o certo ou o recomendável é que eu tente mostrar aonde em Londrina as estatísticas de violência são consideradas baixas ou dentro de uma razoabilidade numérica. E por que razão isso aconteceria? Porque há de ter uma explicação. Contrabalançar, equilibrar, vou usar uma palavra da moda do pessoal do STF, a dosimetria da notícia. Se a gente perde a mão e confia em premissas falsas de que apenas e tão somente conteúdos violentos geram atratividade, não há salvação para o mundo nem para o noticiário. Não por acaso a garotada não vê mais televisão. É interessante isso, é um fenômeno da comunicação. Eles vão buscar os conteúdos que lhe interessam na internet. É verdade que alguns desses conteúdos talvez até rivalizem com o que há de pior na televisão, mas via de regra a garotada, talvez premida pelas circunstâncias, eu já vou para uma escola onde eu percebo a aventura do conhecimento como um fardo. A maior parte das escolas no Brasil não conseguem fazer com que o conhecimento seja uma aventura deliciosa, é um fardo. Boa parte dos alunos, incluindo a minha filha que está tentando medicina esse ano no Rio de Janeiro pelo Enem, são sacrificados, esses alunos, numa rotina maluca de decoreba e de acumulação de conhecimento que ele não vai usar na profissão para poder ter uma boa pontuação no Enem. Já um massacre na escola. Você cresce num mundo em que os adultos dizem: está faltando água, estão destruindo a Amazônia, o aquecimento global está aí, veja a temperatura nesse ginásio em pleno inverno. Você vai inoculando na criança a expectativa de que se hoje está difícil, te prepara que vai piorar. Vocês acham que essa garotada não vai buscar os meios dela para ter esperança? Eventualmente na internet, menos mal, tem outros que procuram droga. Mas a gente não pode perder de vista a capacidade que a mídia tem de ser luz ou trevas, de inspirar ou desesperar, de fecundar ideias que
abre perspectiva para um novo mundo, ou de nos condenar a uma existência expiatória num mundo hostil. Se eu viesse falar de mídia da paz 10 anos atrás em Londrina, eu falaria apenas de veículos de comunicação. Eu estou em 2015, as televisões abertas e a cabo no mundo vem perdendo audiência, a mídia impressa vem perdendo leitores, a internet cresce. Obama, presidente dos Estados Unidos, na sua primeira coletiva à imprensa na Casa Branca, quebrando o protocolo, em vez de abrir pergunta apenas para jornalistas presentes que cobrem o dia a dia de Washington, botou um telão igual a esse no salão de imprensa e permitiu pela primeira vez que um blogueiro fizesse pergunta. Esse é o mundo que a gente está vivendo. O blogueiro em questão não era qualquer um. 1 milhão de acessos por dia. Uma autoridade quando o assunto é mídia. Eu estou vindo da Bienal do Livro, a gente lançou esse livro lá. Alguns dos autores mais vendidos da Bienal vieram das redes sociais. Mídia da Paz, hoje, alcança com muita propriedade o território livre da internet, onde todos nós estamos inseridos. Todo dia no Twitter, porque eu sou twitteiro também, e procuro fazer uso ético das redes sociais, eu abro os trabalhos com uma frase inspiradora, citando a fonte, obviamente. É a minha forma de praticar aquilo que Paulo, o timorato apóstolo, certa vez disse: um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Vejam como essa questão vai além apenas do que está escrito num teleprompter. Um apresentador de televisão que eventualmente tenha que ler um texto, ele pode fazê-lo de diferentes maneiras. O texto é o mesmo, a pontuação, a ênfase, o ritmo, a forma como ele vai proferir as palavras pode determinar mais alegria ou tristeza, mais tensão ou mais relaxamento. Isso é muito sutil. Quem é profissional da área, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Há alguém nesse auditório que trabalha no dia a dia na área da comunicação? Levanta o braço ou estuda o assunto. Temos um aqui, mais ninguém? 2, 3. Ok. Os outros todos não acham ou presumem que não estão envolvidos com comunicação, é isso? Deixa eu reformular a pergunta. Já sei quem trabalha. Quantos aqui de alguma forma se percebem interagindo com a massa? De alguma forma estão inseridos numa rede? Aumentou sensivelmente o número de pessoas. Mídia da Paz não é um assunto só para mim, que sou jornalista sindicalizado, profissional de comunicação. Todos vocês estão dentro desse debate. Fiz o meu preâmbulo, estou aberto a perguntas, se houver, ficaria contente se houvesse, para a gente poder interagir. Obrigado pela atenção.